Muito bem, hoje nós estamos aqui no estúdio Terras Altas, no Hotel Terras Altas, e é um prazer receber o Rodrigo Romero, que esteve aqui como CEO do hotel no ano de 2024, portanto faz pouco tempo. O Rodrigo é um amigo muito competente, criador e gestor do G100, do qual eu faço parte, não é? Não tenho ido, né, Rodrigo? Eu tenho faltado às reuniões por causa do vários entraves que a gente tem em agenda, essas coisas, mas eu faço parte do G100 já de alguns anos, e o G100 é um grupo, uma marca, vamos dizer assim, que o Rodrigo trouxe dos Estados Unidos, do Jack Welch, que faz a mesma coisa lá nos Estados Unidos. E o Rodrigo trouxe para o Brasil, tem 100 cadeiras, não é um grupo que vamos dizer, feito para ser vendido como marketing, mas é um importante grupo de relacionamento, de networking. E no Brasil isso é muito raro, porque geralmente as pessoas fazem isso e colocam no mercado aí para vender esse networking, né? O grupo é fechado, o Rodrigo vai explicar um pouco sobre o G100. E é uma honra, eu aqui no Hotel Terras Altas, no estúdio que foi um projeto do Rodrigo, ele desenvolveu o projeto aqui, nós implementamos, mas foi um projeto que ele desenhou e fez acontecer, e hoje eu estou tendo a honra, a oportunidade de recebê-lo aqui para gravarmos essa live, que na verdade deveria ter sido uma das primeiras, né? Mas estamos aqui para recebê-lo no hotel que ele dirigiu durante um certo tempo e também para falarmos do GC e de outras questões que envolvem a economia e a política nacional. Bem-vindo, Rodrigo, de volta. Obrigado, viu, Latif? Em primeiro lugar, a honra é minha. Tava com saudades. Muito bacana estar contigo. Você sabe, a nossa relação transcende essa relação que veio com o hotel, né? A gente tem aí, são mais de... Se o G100 está com praticamente 14 anos, isso, a gente tem aí uns 20 anos, pelo menos, de relação. Então, é sempre maravilhoso estar contigo, meu grande professor. Inclusive, muito nesse período que eu passei por aqui, mas não só no período que eu passei por aqui, mas em todos esses anos de G100, está com a gente desde o começo, ajudando nesses trabalhos. O desafio foi enorme na criação do grupo, você acompanhou. Eu acho que a maior dificuldade foi o fato do G100 ser fechado nele mesmo. Então a gente tem... Eu nunca esqueço uma frase de um dos nossos conselheiros, que é o Dr. Ivisgandra Martins. Ele, quando foi explicar o que era o G100 para uma autoridade, ele usou o seguinte termo, né? Ele diz assim: o G100 é um misto da maçonaria com a Academia Brasileira de Letras. Eu achei sensacional, porque tem realmente a questão dos números das cadeiras e tem a questão de ser fechado, ou seja, é um grupo que não tem patrocinadores, é um grupo que está preocupado com o conteúdo, né, que ali é exposto, é debatido, a preocupação realmente em ter o primeiro layer nas reuniões, né, então é o empresário, o presidente, o CEO, então tem-se esse cuidado, e graças a Deus, desde 2010 para 11, aí, quando nasceu o grupo, ele vem caminhando muito bem, né? As reuniões são reuniões mensais, são feitas no horário do café da manhã, a gente não publica nada sobre, a menos o que ocorreu na reunião, e não quem disse o que ou o que foi discutido, mas para um registro, né? Isso é muito importante para a questão do compliance das empresas, para saber onde é que o CEO estava naquele momento, o presidente, o empresário, do que uma publicidade em si. Então, é um trabalho sempre desafiador, né? Tá com o conteúdo atualizado, tá com os participantes engajados. O que você citou, a questão da agenda, né? Te brinco, fala que cabulou nas últimas, mas esse começo de ano foi um começo de ano complicado, né? Esses feriados malucos emendados, esse carnaval no começo de março, então isso tudo traz um desafio adicional de agenda, e certeza que se você não estava lá, é porque a agenda aqui no hotel estava muito... Eu costumo dizer que a minha ausência sempre preenche grandes lacunas. A minha ausência sempre preenche grandes lacunas, ou seja, eu não faço falta. O que eu queria dizer para você é o seguinte: o grupo G100
ele tem as portas abertas aqui. Você sabe disso. Sim. Então, eu acho que você tem que criar uma agenda também para, junto com o Marcos Barreiro e a Andréia, que estão comandando esse estúdio, fazer uma agenda de entrevistas para discutir questões setoriais, né, econômicos, e outras questões que o G100 julga. A minha experiência com o G100 foi muito boa, né? Sempre foi muito boa, porque é um grupo, vamos chamar assim, eu não diria uma maçonaria. Acho que o professor Ives Gandara foi um pouco extremado. Eu diria que é um grupo low profile. Sim. Quer dizer, é um grupo que não está preocupado com as aparências, Isso. mas com os conteúdos. Isso. Né? Então, levamos lá grandes personalidades brasileiras, você foi o capitão aí, então eu acho que está ótimo. E o hotel, veja bem, ele você conhece. O Hotel Terras Altas é um hotel voltado à experiência de eventos corporativos, está à disposição das empresas. Passamos por um período muito difícil, que foi a época da pandemia, mas sobrevivemos. Depois você teve aqui um período acompanhando. É um hotel que está à disposição para atender não só famílias, mas também as empresas, e principalmente as empresas. Sim. Quando eu digo principalmente, não é que a gente não quer a família, a gente quer todo mundo aqui. O pet, a família, a empresa, todo mundo é bem-vindo. O que a gente tem é uma estrutura toda voltada, e você que é um homem de empresas, voltada para atender as corporações. Esse estúdio aqui está à sua disposição. Okay. Então, eu acho que você deve combinar aí eu penso que você deva combinar com a Andréia e fazer pode trazer, nós temos os dias de gravação aqui, mas mesmo que não for nesses dias, a gente abre uma exceção. E você sempre será muito bem-vindo aqui, porque essa é a sua casa, afinal Sim. de contas, você que fez esse estúdio, foi feito pelas suas mãos. Posso dizer que em 2024 eu morei aqui praticamente, né, é verdade. Do dia a dia, aí, verdade. Né, de segunda a segunda. É verdade. Eu te agradeço, Latif, eu sempre tive certeza que essa questão teve aberta. Nós chegamos a gravar um piloto aqui, eu não sei se você chegou a ver. Cheguei. Do G100. Isso. Com um dos nossos colegas. Foi logo no início, né? Foi acho que na pré-operacional do... Foi nas primeiras gravações da Mercado A, nós fizemos um piloto até foi o nosso colega José Bosco, que à época era o presidente da Terfani, que era da indústria de polímeros, e que agora está presidindo a Hyundai BMC, que é a parte de indústria no Brasil. Está inclusive em vias já fez o contato aqui, está em vias de trazer um evento para cá, e isso eu digo com muita segurança e de muito conhecimento. E eu digo para todos os nossos colegas do G100 que eu tive a oportunidade de viver o dia a dia do hotel. Além de conhecê-lo antes de estar aqui, realmente o hotel ele tem uma estrutura maravilhosa, excepcional, que atende a qualquer demanda de qualquer organização. Então, vários dos nossos colegas do G100 têm feito os seus eventos aqui. Tem a questão dessa proximidade de São Paulo, tem a questão da quantidade de quartos. Se eu não me engano, nós estamos falando de 141 141 quartos. Com as capacidades que eu canso de repetir. Estamos fazendo mais 7 salas. Bacana, eu vi a obra, é aquele prédio ali. Bacana, mas são mais 7 salas de evento. Essa obra, na sua época, estava em projeto. Sim. O ano de 2024 foi um ano difícil, você se lembra disso, principalmente o começo do ano. Sim. E nós postergamos para fazê-la agora. Sim. E vai ser maravilhoso, porque realmente tem já tinha essas, agora retomou, deve ter já uma fila aí esperando esse... eu gostaria que fosse isso, viu? Não tem uma fila ainda. A conclusão em agosto. Nós terminamos no final de julho e já tem eventos marcados para agosto. Excelente. Então, vai dar um bom amparo aí para as empresas. E veja bem, veio uma empresa recentemente aqui, depois a gente pode falar o nome para os nossos amigos e tudo, fez o evento aqui. Amanhã, quarta-feira, André, o CEO está vindo aqui para fazer a live dele. Legal. Entendeu? Que bom. Então, acho que isso aí você pode. Agora, eu queria falar um pouco com você, porque senão fica uma coisa de... Você conhece o hotel, está à sua disposição, eu conheço você como
ser humano, como executivo e como amigo, como você falou, de 20 anos. O que eu acho, Rodrigo, é que a gente queria te ouvir um pouco também sobre a questão do que o G100, já que eu estive ausente nessas últimas reuniões, do que está se falando em termos de economia. Lógico que não precisa me contar tudo, mas em termos de para que rumo que está indo o Brasil hoje? O que o grupo desenha como um todo? Eu sei que é difícil tirar um consenso ali, até porque já fui divergência em Já muitas faz as reuniões. oportunidades. Então a gente vai fazer isso logo que a gente voltar. Sim. Tá bom? E muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, Latif. Então, Rodrigo, eu gostaria de saber aquilo que falamos no primeiro bloco sobre o que o grupo de empresários, de executivos, de ex-diretores de grandes corporações e diretores de grandes corporações tem apontado. Se é que é possível ter alguma interpretação que seja de forma geral, não é? E depois eu queria que você falasse um pouco também sobre suas atividades. Além do G100, você tem outras coisas, né? Você é um cara de muitas ideias, né? Tantas ideias que às vezes não cabem nessa cabeça aí, mas é importante você falar também. Então, primeiro, que rumo que o Brasil está indo e depois falar um pouco das suas atividades. Latif, eu acho que na questão explícita da política e da economia, a gente mantém um pouquinho o comportamento do ano passado, onde o empresariado, as lideranças das grandes organizações, se mantém um pouco em stand-by, aguardando o desdobramento de algumas coisas. Eu acho que a questão da reforma tributária é importante nesse caminho, porque é algo que decide por alguns investimentos importantes nessas organizações. A questão das estruturas corporativas, idem, né? Então, a questão da economia e da política é algo que, da mesma forma como rodou em 2024, ela continua um pouco letárgica esse ano. Então, assim, não é um assunto de prioridade de interesse, né? Como se fosse mais um commodity, vamos dizer assim, quer dizer, eu acompanho, mas não vou sofrer por ele, né? Não há grandes variações naquilo que foi previsto, né, em termos de Selic, de dólar, de câmbio, de Bovespa. Então, é natural as flutuações que tem quando você tem algum tipo de mudança mais abrupta, vamos dizer assim, muito mais pela questão do cenário internacional hoje do que do cenário nacional, né? Então, você vê que tudo que gritam muito, né? Você vê a questão do IOF mais recente, antes de qualquer tipo de reação do empresariado, que antigamente era mais rápida, né, eles já esperam que eles dizem assim, não, alguma coisa vai acontecer e vai mudar. E não deu outra. 2 dias depois, aí recua numa parte, refaz. Então, isso é algo que deixou de ser uma agenda mais inflamada do empresariado. Esse ano, o que a gente sente e o que a gente aplica muito nas reuniões foi muita preocupação inclusive, isso foi tema de uma palestra brilhante que você fez e de um programa que já foi gravado pela Mercado A, que trata da saúde no trabalho, né, a saúde mental, né, no trabalho, a preocupação com o ambiente, os colaboradores, com o desenvolvimento desse lado, mas sempre pela ótica corporativa, tanto que está aí a NR1, né, que veio, né, para meio que normatizar essa questão, mas, de novo, sob a ótica da empresa e não sob a ótica individual de cada colaborador. A questão da estrutura corporativa. Ainda se debate muito e se testa muito a questão do híbrido, do office, do home office, ainda tem esse impacto. E uma preocupação muito grande com os desdobramentos da IA, que vem para impactar seriamente as organizações, mas algo ainda muito, muito imaturo ou muito, muito jovem ainda, né? Então, você vê que algumas empresas elas testam, recuam, né? Então, a gente tem recebido muita ajuda das organizações que tratam disso dentro do G100, né? A gente tem amigos lá que lideram empresas que hoje, né, se especializaram nessa questão de desenvolvimento de IA, mas a gente nota que é uma grande preocupação
Isso. E uma outra coisa que tem impactado também, foi até fruto da última reunião que teve, Latif, é a questão também da percepção e da opinião das pessoas e dos colaboradores quanto aos negócios. Você lembra que lá atrás teve discussões que voltavam para a questão da preocupação com a marca, como que a relação o famoso que era o employer branding, que hoje isso evoluiu para uma questão de um impacto muito grande dos assuntos que vêm de fora também. Então, não só a preocupação do que o colaborador afeta enquanto expondo a sua marca, mas também o que ele traz para dentro da organização e que ele recebe lá fora. Eu acho que, se eu pudesse fazer uma leitura desses praticamente 14 anos aí de G100, eu diria que esse é o momento mais desafiador para as lideranças, porque a gente tem muito tema. Você vê, as questões de inclusão e diversidade, cultura, não saíram da agenda. As questões de sustentabilidade, foi feito aqui um fórum enorme aqui, né? Inclusive com a fala foi em julho de 2024, do vice-presidente, né? E assim, ele continua gritante dentro das organizações. Muitas coisas nas quais o CEO, o presidente ou o próprio empresário tem que lidar e que não chegaram num consenso ainda ou que mudam a todo momento. Então, eu acho que isso é uma preocupação muito grande. Às vezes em que você contestou, para não deixar de citar, e sempre foram brilhantes, foram muito nesse sentido, no sentido de que é muita conversa e pouca ação, é muita fumaça e pouco fogo. Pois é, esse é um problema brasileiro, né? Eu acho que é um problema... Eu não moro em outro lugar, então eu tenho que dizer que esse é um problema brasileiro. O que eu estou experimentando, aliás, parabéns pela sua abrangência de análise. Ela pega praticamente todos os pontos que envolvem o nosso dia a dia dentro de uma empresa, né? E o que você está colocando é que os desafios se acumulam. Mas nós andamos muito, o mundo muda muito rápido e nós não mudamos tão rápido assim, entendeu? Porque eu digo para você, o Brasil contesta muitas evoluções que nós não poderíamos mais contestar. Nós somos um país que somos a solução do mundo em termos de alimento, somos a solução do mundo em termos de economia de combustível limpo, nós somos a solução do mundo para várias oportunidades que se apresentam, mas nós ficamos rodando em torno do rabo. Sim. Então, você tem uma taxa de juros de 14,75, que, por exemplo, como é que eu, empresário, vou investir? Por exemplo, essa obra que eu estou fazendo é uma loucura. Sou uma empresa pequena, uma empresa de um único dono, aí eu pego o meu dinheiro, o pouco resultado que eventualmente a gente tenha, e investe num negócio que vai demorar de 5 a 10 anos para amortizar. E aí o que acontece? E você vai trabalhar com dinheiro emprestado a 14,75? Isso aí. Quando se encontra uma linha de crédito para empresas de um porte médio, vamos dizer assim. Então hoje os bancos estão todos correndo atrás. Olha, toma aqui, tem dinheiro. Mas taxas altas. Porque você não pode pegar dinheiro no mercado, Rodrigo. Se você não tiver... Uma vez eu estava numa empresa que eu era executivo, fui há 20 anos executivo dessa empresa, e um consultor muito conhecido no mercado disse, mas vocês trabalham só com recurso próprio? E aí o dono da empresa, que era lá, sim, a gente só trabalha com recurso próprio, banco a gente só aplica dinheiro, a gente não tira dinheiro. Mas como? O capitalismo que trabalha com o recurso do próprio dono não é capitalismo, e eu concordei com ele. O capitalismo existe de você se capitalizar para exercer a sua atividade. E isso não tem evoluído, ao par de todos esses desafios da inclusão, da diversidade. Que tudo isso consome recursos. Do meio ambiente. Tudo isso consome recursos. Né? Eu lembro aqui no período em que estávamos juntos aqui no hotel, os grandes investimentos que você fez em questões de estudo ambiental, leitura, isso não é algo que volta diretamente para o caixa da companhia, né? Você tem um brain, você tem uma cobrança de mercado, mas não é algo que de imediato gera caixa. Não. Né? Nós fizemos uma grande evolução na parte de energia elétrica. Sim.
nós tivemos uma evolução que agora, este mês de junho, começará a dar algum resultado. Mas nós fizemos uma composteira agora, vai levar um tempo para isso virar. Então, nós estamos investindo numa época. Isso é que, como empresário, a gente vai para a retranca. Eu acho que o empresariado está na retranca. O que você já fez muitas vezes, Latif, continua fazendo, ele continua sendo quase que um padrão do mercado. Quando você tem organizações que você tem lá um presidente, um CEO, um empresário e o CEO, no dia a dia, o que a gente acaba percebendo é o seguinte: o CEO é mais contido para a questão de investimento. Ele é mais cauteloso, ele é mais... sim, coisas que até eu seguro e digo que em épocas mais difíceis, eu até entendo que você não vá construir um prédio novo, mas você também não precisa deixar as lâmpadas queimadas. Isso, né? Então, isso mesmo. Então você também não precisa extremar, mas eu sinto ainda que tem na mão que o empresário, no momento da crise, é o cara que fala, mete o pé no acelerador, vamos em frente, agora eu tenho que levantar esse prédio. Então, isso ainda acontece. Não deveria, mas acontece. Mas você vai levantar, e além do que, Rodrigo, nós temos uma dúvida muito grande, como é que vai ficar o Brasil? Sim. Não houve uma aceitação do governo atual no meio empresarial. Não temos No setor financeiro, não tivemos nenhuma aceitação no meio empresarial. Nem no setor financeiro e nem no setor produtivo, com raríssimas exceções. Sim. Quando falta confiança, quando quebra a confiança, fica difícil. E aí o governo fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta. É ruim. E a alternativa que se apresenta não é uma alternativa de desenvolvimento, Sim. de progresso, de crescimento. É sempre do protecionismo, do populismo, então, é um caminho... Dos dois lados, é um caminho eu acho assim, saudável. Populismo daqui e populismo daqui. Não pensa que vai mudar, vai mudar porque vai voltar a linha do Bolsonaro, ou vai ficar o Lula. Os dois são tão populistas quanto. E eu diria que isso não é pró-investimento. Isso não é pró-investimento. Quer dizer, nem o governo se sente seguro, às vezes, em fazer alguma coisa, e nem o empresário se sente seguro em fazer alguma coisa. E quando nós achamos que no Brasil está tudo perdido. E não está. Esse primeiro trimestre, o PIB cresceu extraordinariamente bem. Aí eu ligo o rádio, eu sou antigamente do rádio, viu, Barreiro? Eu ligo o rádio, o cara diz, o primeiro trimestre foi bom, o segundo trimestre não será tão bom, o terceiro trimestre será menos terrível. E no quarto trimestre será PIB negativo. Porra. Verdade. Nós estamos cheios de pitonisa, de gente que sabe o que vem fazer aqui no dia a dia. No começo do ano... É isso que é a diferença. Você entende? Não é o dono, o CEO. A diferença é a seguinte, nós estamos no Brasil, cara, tem 214 milhões de consumidores, 70 milhões de pobres, miseráveis. E tem uma coisa que parece um ranço, Latif, que no começo do ano eu conversava com um economista-chefe de um dos top 5 Brasil aí, grandes bancos, e a conversa dele comigo, estou falando da primeira semana de janeiro, a conversa dele comigo foi, não, este ano será um ano difícil de crise no Brasil. Eu falei, companheiro, pera um pouquinho, eu estou com 45 anos, assim, desde que eu me entendo por gente, o Brasil está em crise. Ou seja, então, mas aí você fala isso, naquela época diz assim, não, esse aí é ligado ao Lula. Isso aí. Esse é do PT, é socialista, é comunista. Se você fala o contrário... Assim, me ajuda, nesses que não são 45, desde que eu me entendo por gente, o Brasil está em crise. Teve algum ano, por acaso, que falou assim, não, agora, não teve. Então, vamos deixar de falar isso, porque é a questão do The Secret, de você atrair energia negativa, né? Então, vamos fazer o seguinte, crise por crise sempre vai ter, então vamos tocar em frente, vamos seguir o jogo, vamos fazer acontecer, vamos unir força. Isso. Né? Vamos e não ver o que embate. dá. Eu tenho recebido pedidos, e inclusive teve até um colega nosso que deixou o nosso grupo, porque eu não achei que deveria conduzir extremado dessa forma. Porque ele veio dizendo, não, temos que promover um embate dos empresários. Não tem que promover embate. Não. Tem que se ter consenso. Não tem que ser extremismo. Um ponto em comum. Isso aí. Você quer o poder, vai lá e briga pelo poder. Isso aí. Nós queremos progredir, isso aí. Queremos desenvolver, queremos dar emprego. Se eu quisesse o poder, me candidatava.
É isso aí. Não dá para confundir Isso as duas coisas. Isso aí. E aí a gente tem... O pessoal está pedindo aqui para dar uma interrompida, que nós temos nossos comerciais. Estouramos aqui, né? Obrigado, a gente volta em seguida, tá bom? Bem, voltando agora para a nossa terceira e última parte aqui, ficou pendente uma questão de nós sabermos como é que você está indo com as suas coisas. Você tem o G100, o que mais, Rodrigo? Latif, a gente vem seguindo muito forte com a questão o G100, obviamente, é o grande carro-chefe da preocupação do dia a dia, né? Apesar de que muitas pessoas acham que eu trabalho uma vez por mês, só que é o dia da reunião do G100, né? A gente entrega a reunião já pensando na próxima, né? Então, é algo que realmente consome muita energia, né? O lidar com as lideranças e a captação dos conteúdos que são necessários para serem aplicados nas reuniões, isso leva muito tempo, né? A operação é a operação que é conhecida e que ela entrega o seu zelo até hoje. São 187 reuniões entregues até hoje e nunca teve uma reunião que atrasasse para começar ou terminar. Então, esses princípios e protocolos, eles se mantêm padrão, mas eles tomam realmente muita energia. Junto com isso, eu tenho desenvolvido os programas corporativos dentro das organizações, na questão comportamental, na questão do comportamento humano. Isso vem da minha base de estudos das neurociências, né, do comportamento humano. E mais recente agora, né, colocando bastante energia, porque é um mercado que, em base, se mostrando útil para as conexões que nós desenvolvemos, tanto com as organizações como o mercado em si, é um mercado que tem trazido muitos frutos, que é o mercado da produção artística, né? Então, é um mercado de produção de músicos, novos artistas. Então, isso é algo que tem também despendindo um pouco da energia que a gente tem do dia a dia, mas que tem sido muito bacana. Tem dado certo, às vezes parece assuntos muito diferentes, mas a gente tem um denominador comum aí, e eu aprendi muito contigo nisso, Latif. Você é um cara que não tem só hotel, você tem outros negócios, e negócios que não tem nada a ver com hotel, né? E eu aprendi contigo muito nessa fase também a questão do denominador comum. Você tem um determinado conhecimento que serve para qualquer tipo de negócio, né? Você tem uma determinada conexão com o mercado que serve para qualquer tipo de negócio. E aí é onde eu tô. Eu tô nesse denominador comum, utilizando aí as conexões que a gente tem para isso. Fico muito satisfeito de te ouvir assim. Eu tenho certeza que os empresários, os nossos amigos que costumam dar um view aí nessas lives nossas vão gostar de saber. E para encerrar, Rodrigo, eu acho que os nossos amigos empresários queriam saber a sua opinião sobre como é que a gente melhora esse caminho que nós traçamos no segundo bloco. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Qual é o futuro? Se você soubesse isso, eu já te dava o cheque aqui de $1 milhão. É isso que eu ia falar. Mas, né? Se eu soubesse... Mas eu acho, Latif, eu sempre apostei no seguinte. Eu apostei no vamos em frente. Eu sempre apostei no menos reclamação, mais ação. Menos pessimismo, mais mão na massa. Esse negócio novo que nós começamos, assim, eu digo que sempre tem uma receita, seja no que for, ainda que você empreenda dentro do seu negócio, o hora bunda, sente e trabalha, não tem outro caminho, né? Não tem. Nós vivemos um mundo de superficialidade, né? Com esse dia a dia maluco que a gente vive, que a gente não tem muito tempo para nada, é tudo muito superficial, é tudo muito corrida, tudo. O dia passa, quando você vê, já passou da hora que você tinha que ter parado e você não dá conta de entregar tudo e tal. Então eu acho que assim, se a gente tira esse lado, não vamos perder tempo com pessimismo, não vamos perder tempo com achismo, simplesmente vamos em frente. Como a gente sempre fez, como sempre deu certo, né? As histórias de sucesso das grandes organizações, né? Eu lembro que você me deu um livro, e esse livro foi muito bacana, que é Por que as Empresas Quebram. Você se lembra? Isso faz muito tempo, não tinha nem. E aí, e você vê que 100% dos casos é por gestão, né?
É puramente gestão. Então não é o produto, não é porque não atualizou, não, é a gestão. A gestão errou que não atualizou, a gestão errou porque foi com um caminho que não devia, e inventou o que não devia. Então, e a gestão, às vezes, coloca na frente a questão do poder. Isso aí. Você entendeu? Eu acho que existe aí uma coisa a ser estudada, não é? Porque às vezes a gente confunde o que é a luta pelo poder com gestão. Sim. E tem muito empresário aí fazendo mais luta pelo poder do que gestão. E se complica. Isso aí. Eu acho que a gente tem que trabalhar e fazer um Brasil melhor. Eu concordo com você. Eu acho. É mão na massa, é o dia a dia que importa. E como você disse, eu não sei um ano que não teve crise no Brasil. E o país vai estar aqui independente disso. O Brasil já quebrou, desquebrou, quebrou de novo. E continua aí. E ficou devendo. E o déficit público, e o déficit fiscal, e não sei o quê. E os ricos estão cada vez mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres. Que é essa questão que nós temos que mudar. Com trabalho, emprego, a gente muda isso. É só essa maneira que muda. Você concorda? Isso aí. Não precisamos de favores e não queremos nada de graça. É isso. O que a gente quer é só a liberdade de fazer acontecer e trabalhar. Porque esses 70 milhões tem que vir para o mercado e não é com... Isso aí. Desculpa falar assim, mas não é com bolsa qualquer coisa. Tem que vir para o mercado com emprego. Emprego mudou, a carteira assinada não é mais importante, mas qual é o novo emprego? É isso que a gente tem que fazer. Até porque esse novo emprego ele vai ajudar o empresário a gerar mais receita. Isso. Na contramão dos impostos que você paga, e não o dinheiro que chega de graça para ele, que só sobra para o empresário pagar o imposto quando ele consome isso em algum lugar, né? Porque você tá uma perna capenga aí. Né? Mas, Rodrigo, olha, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Vamos repetir esses episódios. Fico à disposição, o hotel está à sua disposição para você fazer aí as suas lives. Fica à vontade, legal, tá bom? Muito obrigado e foi bom te ver. Eu te agradeço muito, Latif, agradeço a todos vocês aqui acompanhando. Eu e o Latif, a gente começa a conversar, se deixar aqui esse programa tinha 8 blocos, tem assunto demais para falar aqui, Latif, a gente vai... É verdade. Mas eu agradeço, é um prazer estar aqui de volta, é um prazer estar com você, é um prazer estar com todos vocês aqui, pessoal que nos ajuda aqui nas gravações, né? Tem um monte de gente aqui atrás. Agradeço mesmo de coração, obrigado por me convidar e por estar aqui de novo. Obrigado, Latif. Grande abraço a todos e espero vê-los aqui sempre. Um abraço.